O Forte Monmouth é a instalação militar de treinamento e formação de oficiais localizada em Nova Jersey, Estados Unidos. Tal instalação foi usada intensamente durante a Segunda Guerra Mundial, mas continuou seus serviços mesmo após o conflito. No dia 10 de setembro de 1951, por volta das 11 horas e 10 minutos da manhã, um objeto anômalo apareceu no radar da base. O operador de radar presente naquele momento era experiente e estava realizando uma demonstração para outros oficiais ali presentes. O objeto seguia em baixa altitude, em altíssima velocidade, a 11 km a sudeste do Forte Monmouth, voando em paralelo com a costa. Sua velocidade era muito superior à dos aviões da época, e em questão de minutos, o objeto desapareceu no radar. O operador explicou o desaparecimento do objeto a uma limitação do radar, já que naquela época os radares só eram capazes de rastrear objetos a uma velocidade máxima de 1.200 km por hora. Naquele mesmo dia, por volta das 11 horas e 35 minutos da manhã, o tenente Wilbert S. Rogers, que era veterano da Segunda Guerra Mundial, e o capitão Ezra S. Ballard voavam a bordo de um avião T-33 da Força Aérea Americana. Eles haviam decolado da base aérea de Dover, em Delaware, e estavam em direção à base aérea de Mitchell, em Nova York. O avião voava a 720 km por hora, a 6.000 metros de altitude. Nas proximidades de Sand Point, os pilotos avistaram um OVNI que nivelou com sua aeronave por alguns segundos, tempo suficiente para que eles pudessem observar alguns detalhes do objeto. O OVNI tinha formato discoide, de aspecto prateado, não refletia a luz solar e possuía entre 9 e 15 metros de diâmetro. Os pilotos decidiram interceptar o OVNI, realizando uma manobra que desceu o avião para 5.000 metros de altitude, enquanto o OVNI, naquele mesmo instante, desceu para 600 metros de altitude nas proximidades de Freehold. Os pilotos, então, perderam o objeto de vista e não o encontraram mais. Naquele dia, nenhum outro objeto anômalo foi avistado. Quando os pilotos pousaram na base aérea de Mitchell, reportaram o caso a seus superiores. Este relato acabou vazando para a imprensa, que divulgou o episódio. Mais tarde, naquele mesmo dia, oficiais da base lançaram um balão meteorológico e solicitaram que os radares rastreassem o balão, a fim de identificar qual a altitude máxima que um balão poderia ser capturado por radar. No dia seguinte, 11 de setembro, por volta das 10 horas e 50 minutos da manhã, 2 radares registraram OVNIs a cerca de 27 quilômetros a nordeste do Forte Monmouth e numa altitude aproximada de 9.500 metros. Estes radares estavam preparados para capturar objetos em velocidades superiores a 1.200 km por hora, mas mesmo assim, o radar logo perdeu o objeto devido às suas manobras irregulares e velocidades extremas. Naquele mesmo dia, por volta das 13 horas e 30 minutos da tarde, outro OVNI foi capturado por radar. O objeto, desta vez, localizava-se na região de Navesink, Nova Jersey, a 1.800 metros de altitude, realizando manobras erráticas totalmente impossíveis para qualquer aeronave, até mesmo atuais. Em um determinado momento, o OVNI parou abruptamente e ficou estacionado no céu. A fim de ver o objeto visualmente, os operadores saíram para a rua. Porém, devido à grande quantidade de nuvens presentes naquele momento, o avistamento visual foi impossível. Então, os operadores rapidamente voltaram para seus equipamentos e puderam ver o OVNI ganhar altitude rapidamente, estacionar novamente no céu e em seguida voar em altíssima velocidade em direção sudeste. Estes avistamentos, capturadas por radar e perseguição de OVNIs, não foi exclusividade do Forte Monmouth, porém foram as mais importantes.
Em setembro daquele mesmo ano de 1951, uma onda de avistamentos ocorreu em todo o território americano, além de Austrália, Inglaterra, Canadá, Coreia do Norte e bases americanas no Japão. As versões oficiais para estes eventos ocorridos no Forte Monmouth afirmam que os incidentes não passaram de confusão dos pilotos, balões meteorológicos e inversões térmicas. Este último teria causado anomalia nos radares. Obviamente que as versões oficiais não convencem e possuem diversas falhas, principalmente quando se fala de oficiais bem treinados e se leva em consideração o número grande de testemunhas. Além disso, balões não realizam manobras erráticas em velocidades superiores à de aviões, e muito menos estacionam no ar. Vale lembrar que após o final da Segunda Guerra Mundial, o número de avistamentos de OVNIs cresceu acentuadamente. A grande maioria dos pesquisadores concorda que possivelmente isso se deve ao uso de armas nucleares, tanto nos testes quanto nos ataques ao Japão. Sabe-se também que os principais responsáveis pela maioria dos testes e uso de armas nucleares eram os americanos. Isso poderia explicar o porquê os OVNIs estavam sendo avistados em bases americanas, tanto em seu país quanto em países onde havia presença da Força Aérea dos Estados Unidos. Além disso, os Estados Unidos são o país que mais possui ogivas nucleares no mundo. São cerca de 9.700 ogivas, sendo destas 3.150 estão ativas, contra 8.500 da Rússia, e somente 1.740 estão ativas. Para se ter uma ideia de como este número é expressivo, o terceiro país com mais armas nucleares é a França, com 300 ogivas, sendo 290 ativas. Talvez os alienígenas tenham uma grande preocupação com este tipo de armas, o que justificaria observar de perto a evolução da humanidade na parte bélica. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir a nossa página no Facebook.